Irmãos, abram em Efésios, capítulo 5. Ele disse: vinde a mim, pecador, é o que nós louvamos, né? Refletimos sobre nossa vida, vimos quanta coisa errada praticamos, não é o que diz o louvor, mas Jesus não deixou de perdoar, não é? O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós tomamos posse dessa graça maravilhosa, né, irmãos? E precisamos entender o que é isso, né, irmãos? Porque quando alguém diz assim, você aceita Jesus? Dificilmente alguém não aceita, né, irmãos? O Senhor Jesus fala de perdão, o Senhor Jesus fala de graça sobre graça, abundante graça. O Senhor Jesus tem poder para nos libertar de principados, potestades, tem poder para libertar, inclusive, até as enfermidades. O Senhor Jesus promete vida eterna. O Senhor Jesus foi preparar um lugar de repouso eterno, um lugar de paz. Irmãos, é um maluco quem não aceita o convite, né? Vinde após mim. Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas não discernem, né? Não discernem o que é isso. E nós discernimos. A palavra que nós pregamos é a palavra da cruz, né, irmãos? O Senhor Jesus disse em um momento ali que ele não veio trazer paz ao mundo, mas ele veio trazer espada. E a gente entende o que ele quis dizer, né, irmãos? O Senhor Jesus Cristo veio nos fazer andar na contramão do mundo. Nos fazer andar ao contrário, né, da natureza do homem. Viver em espírito é viver contrário à natureza. A natureza humana, ela quer satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, né? E quando nós temos um encontro com Jesus, muitas vezes leva tempo para a gente entender essas coisas. Leva tempo para a gente entender que a gente não é mais desse mundo, né? Tem que fazer eu falo sempre isso, né? Um trabalho mental para você entender e se convencer que você não é mais daqui. Que você já é um pertencente ao reino dos céus. Você já é filho de Deus, você já é uma nova criatura, não é, em Cristo Jesus. Pode ser que a sua estatura ainda é uma estatura de um menino em Cristo, não é? Que ainda precisa do leite racional. E isso é importante também, isso é importante. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar com Jesus e admitir que é um menino em Cristo. Muitas pessoas já querem pregar, já querem abrir a boca, já querem mostrar o que sabem, né? E eu pego o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que quando ele se converteu, ele já de cara abandonou a religião dele e se colocou como um aluno, né? Um aprendiz. Ficou ali afastado, 3 anos ele ficou aprendendo do Espírito, né? Porque ele entendeu que o conhecimento que ele tinha antes de Jesus não valia nada. E, inclusive, ele considerou como perda, considerou como um tempo perdido, né? Ele usa a palavra esterco, né? Que é o que o cavalo bota, né? E a vaca e o boi lança fora, né? Os dejetos deles. Ele disse que esse era o conhecimento dele. Esse era o orgulho que ele tinha antes, né? O prazer da vida dele, o valor todo que ele tinha. Quando ele teve um encontro com a verdade, isso aqui que é a verdade? Essa palavra, então, tudo que eu aprendi não vale mais nada. Eu preciso aprender de novo, começar do zero, né? E aqui, irmãos, esse texto que eu separei, mostra, irmãos, nós vamos ler alguns textos aqui hoje que mostram que o cristão precisa se afastar do mundo. Então, o momento, né, no dia de hoje, né, nós cremos em Jesus, então é agora, né, irmãos? Não é para amanhã. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo hoje. Eu preciso ser revestido hoje. Porque a palavra diz que o Senhor Jesus volta a qualquer momento, né? O Senhor Jesus vai voltar e não vai avisar que está voltando, né? Ainda que muitas pessoas querem profetizar, muitos já tentaram e erraram, né? E passaram vergonha no engano, né, que eles tiveram. E nós temos que andar com entendimento, irmãos. Buscando crescer na graça, no conhecimento, sendo sempre gratos a Deus.
pelo que temos, pelo que somos. Não é? O que nós temos? O que você tem? O que eu tenho? Irmão, se você pensar assim, se você perguntar para alguma pessoa no mundo, o que você tem de mais precioso? O que você tem de maior valor? Não é? Quais são os seus tesouros, suas riquezas? Uma pessoa do mundo, ela vai dizer, se ela tiver uma casa própria, se ela tiver uma boa família, um bom casamento, filhos saudáveis, ela vai começar a falar um monte de coisa que a vida proporcionou para ele, o que ele conquistou na vida dele. Mas nós temos em comum o que, irmãos? A vida eterna, Jesus, salvação, eu tenho fé, eu tenho uma esperança viva, eu tenho essa confiança, né, que eu vou alcançar. Então, é a primeira coisa que a gente pensa, é a primeira que a gente tem que pensar. É isso, né, irmãos? É isso. Então, isso tem que ser motivo da gente mudar os nossos caminhos, né? Então, vamos ler, que o Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos. Verso 1, capítulo 5 de Efésios, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Olha que interessante, né? Então a gente percebe ele aconselhando primeiro os irmãos a serem imitadores de Deus. Então, mas como que eu imito Deus? Porque Deus se fez carne, habitou entre nós, a gente conhece Jesus. Então, se o Senhor Jesus não tivesse vindo em carne, como que você poderia imitar a Deus? Se você não tinha nenhuma referência de Deus, né? Qual que era a referência que as pessoas tinham de Deus? As pessoas aprenderam, antes de conhecer a verdade, antes de conhecer o Deus verdadeiro, o Pai, né, que Jesus revelou, conheciam uma pessoa vingativa, uma pessoa que tinha inimigos, que vivia em guerra com esses inimigos, que vivia batalhando, fazendo, né, todo tipo de guerra, matanças. Né? Então, iríamos ser pessoas que buscaríamos sempre viver em competição, né? Viver sempre com orgulho. E, na verdade, quando a gente olha para Jesus, ser imitador de Jesus é ser manso, é ter o amor, não é? O perdão, buscar sempre reconciliação, ter um coração brando, um coração pronto para perdoar, para amar, né? E se entregar. Então esse texto começa já falando assim, olha, imitem a Jesus, imitem Cristo, né? E aí ele fala uma coisa interessante. Ele fala do pecado, né? A fornicação, impureza, avareza, ou seja, ele vai para um nível mais alto, né? Ele começa falando de coisas mais altas, fornicação, adultério, né? Amor ao dinheiro, né? Nem se nomeie entre vós, como convém a santos. É que eu tô agora falando um pouco do que a gente leu, tá? Verso 3. E aí ele vai falar no verso 4, nem torpezas. O que é? Uma coisa torpe. Então, nem se nomeie entre vós. Ou seja, tira do meio de vocês, né, fornicação, todas essas coisas mais graves. Isso não convém para o santo. Mas ele começa a ir nas coisas menores também. Torpeza, tolice, zombaria, que não convém, mas antes ações de graça. Então a gente começa a perceber que algumas coisas também não convêm para o cristão, né? Zombaria, risadaria, né? Os contadores de piada, né? As malícias. Isso normalmente acontece no mundo. As pessoas se reúnem para contar piada, as pessoas se reúnem para fazer zombaria, e zombam uns dos outros, né? Com gozação, com piada pesada, não é? Muitas vezes com falta de respeito. Por quê? Porque os homens buscam se alegrar nas coisas do mundo. Não é? Esse irmão aí agora não quer nem que eu dou risada? Que igreja que é essa? Que eu não posso nem rir? Eu não posso achar nada engraçado, é isso? Não é isso, né, irmãos? Muitas vezes a gente está reunido, a gente brinca um com o outro, não é? A gente fala do careca, a gente fala do barrigudo, não é? A gente brinca, não é verdade, irmãos? De vez em quando a gente brinca com uma coisinha ou outra, mas, irmãos, essa não é a nossa vida.
né, irmãos? A gente tem que fazer as coisas sempre com pureza, não é? Veja, uma coisa é a gente ser bem-humorado, né? É gostoso estar entre irmãos que são felizes, são alegres, né? Não poder falar nada, não poder fazer uma brincadeira um irmão com o outro, não é isso, né, irmãos? Mas uma coisa é você estar no meio de uma roda de escarnecedores. Uma coisa é você estar se alimentando de um conteúdo, né, que a princípio é só uma coisa engraçada, né? Mas ali no meio daquele conteúdo tem assuntos pesados ali, né? Coisas que não convém estar saindo da nossa boca ou entrando no nosso ouvido, né? E eu falo para os irmãos, eu vivi muitos anos da minha vida consumindo esse tipo de coisa. Na música, né? Eles chamam de humor negro, né? Humor negro, aquelas piadas pesadas, aqueles assuntos assim mais, né? Que o pessoal fala que muitas vezes é até um humor inteligente, né? Que às vezes tem ironia, coisas pesadas, né? Irmãos, hoje em dia as pessoas se reúnem num teatro e fica lá uma pessoa, eles chamam de stand-up comedy, né? E ali é uma baixaria terrível o que se fala ali, né? E hoje em dia essas coisas estão sendo espalhadas, né? Pelos telefones também. E muitas vezes com um tom de malícia, com um conteúdo muitas vezes erótico. Enfim, eu sou da época, né, da minha infância, dos livros de piada, né? Irmão, nada disso presta, irmãos. Para nós não presta essas coisas, né? Então aqui são alguns exemplos que ele deu, né? Torpezas, ou seja, coisas torpes, né? Pesadas, palavras de baixo calão, né? Tolices, zombarias. Tem alguma outra palavra diferente que está na minha Bíblia, que vocês estão acompanhando? No 4. Obscenidade. Gracejos. Gracejos imorais, inconvenientes. Ao invés disso, ou seja, o que é ao invés disso ação de graça, né? É você se alegrar não com essas coisas. Então, eu não vou procurar essas coisas para me entreter e eu me sentir feliz. Porque é gostoso dar risada, né? Às vezes a gente está junto assim, e acontece alguma coisa engraçada, a gente ri, é gostoso dar uma gargalhada, né? Mas aí a gente ficar procurando no mundo essas coisas não é bom, né, irmãos? Não convém para nós, né? Não é bom não convém, né? A santos, né? Então, vamos procurar a nos alegrar nas coisas de Deus, né? Traduzindo o texto aqui, né? Daí ele vai falar, porque bem sabeis disso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, palavras vãs, tem outro texto que diz palavras ociosas, né? Palavras ociosas. Eu estou no verso 7 agora, né? E aí ele vai falar, não sejais os seus companheiros. Então, irmãos, a nossa companhia agora é com os irmãos em Cristo, né? Ainda que muitas vezes você vai ter que se reunir com familiares, com amigos, em algum momento, no trabalho, né? Eventualmente, você vai, sim, estar envolvido com outras pessoas. Mas envolvido de que forma, né, irmãos? Então, muitas vezes vai ter lugar que você sabe que se você for para ali, vai ter zombaria, torpeza, vai ter um assunto, né? Porque tem gente ali, você sabe, aquele ali só fala bobagem, né? Quando abre a boca, né? Só sai lixo. Então, muitas vezes você tem que evitar, né? E é o que o Senhor Jesus falou, olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Porque vão te acusar, vão te chamar. Agora que você virou crente, você é um soberbo. Agora que você virou crente, agora você é um quadrado. Não é? É isso que vão dizer. E, na verdade, a gente não tem que se preocupar com isso, né, irmãos? Então, verso 8. Porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, né? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Irmãos, muitas vezes os crentes estão batendo palma para isso. Tem muito crente indo nesses shows aí. Tem muito crente morrendo de rir com essas coisas, se agradando e dando holofote, batendo palma para esse povo, né? Um povo que não tem Cristo,
que a graça deles é a imoralidade, é o preconceito, muitas vezes é o ódio, né? A falta de amor, a falta de misericórdia, muitas vezes, né? Então, eles não têm respeito nem pelo luto, né? Eles não têm respeito nem pela morte, pelo sofrimento de ninguém, né? Eles falam assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Irmãos, não é assim, né, irmãos? Então, ele diz assim, ó, verso 14, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Por quantos dias? Remir o tempo, o que é? Ganhando tempo, ou não perdendo tempo. Porque hoje, irmãos, a gente não tem tempo para nada. Não é? Quem tem que trabalhar, malemar consegue cumprir com os compromissos. Muitas vezes a gente, para conseguir ter comunhão entre os irmãos, sacrifica muita coisa, às vezes, da nossa vida. Às vezes sacrifica o sono, às vezes sacrifica a limpeza da casa, até a alimentação, não é? Porque ou você abre mão da comunhão, ou você faz essas coisas, né? Você acaba, muitas vezes, tendo que sacrificar muitas coisas para poder servir a Cristo. Porque se deixar, irmãos, o mundo vai tomar seu tempo, você não vai vir para a igreja. Você não vai congregar, você não vai orar, você não vai louvar, você não vai ler. Ler a palavra, então, esquece. Porque ler cansa, porque é difícil ler, é um texto, muitas vezes, difícil de entender. Você fica, às vezes, no mesmo verso 10 minutos, não é? E aí, quando passa um tempo, você volta lá e vê que você não entendeu nada, tem que ler de novo, né? Então, é um esforço muito grande para a gente ser espiritual. Então, é remir o tempo, não perder tempo, né? Irmãos, eu preciso muito dessa palavra, irmãos. Eu confesso para os irmãos. Eu preciso ser lavado por essa palavra, não é? Por quê? Porque eu sei o quanto eu tenho dificuldade com o tempo, né? E os irmãos também têm dificuldade. Eu tenho certeza disso, né? Então a gente tem que parar de perder tempo com bobagem, né? Perder tempo com coisas vãs e inúteis que não acrescentam em nada, nem na sua vida espiritual e às vezes até na sua vida material também, não acrescenta nada, é só perda de tempo mesmo, né? Verso 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tá vendo? Então ele está falando o quê aqui? Olha, se afasta de bebida, não beba bebida alcoólica, né? Isso daí vai te levar, né? É o que ele está dizendo aqui, ó. A dissolução. Uma pessoa que bebe é aquilo ali que vocês viram ali, tá? Caído na sarjeta no meio da chuva, né? O irmão Vitor viu aí, estava um alvoroço aí na rua. A dissolução. As pessoas, irmão, pode ver. Pode até existir algumas pessoas, pode até existir, que se controlem, que bebam socialmente, pode até existir, né? Mas a maioria trai a esposa, trai o marido, fala o que não deve, ofende, arruma briga, traz prejuízo. Não é? Quem conviveu com bêbado sabe como que é. Não é? Chega em casa violento ou lascivo. Não é? Quer dizer, não tem vantagem nenhuma nisso. Não é? Lascívia é malícia, né, da carne. Né? A pessoa fica sensual. O espírito imundo entra na pessoa. Né? Então, se a pessoa tem algum controle, né, a hora que ela bebe, ela perde a consciência. Ela perde o controle. Então, ali se manifesta muita coisa. Os demônios tomam conta da pessoa. Né? A pessoa fala assim, não, mas é só um copinho de nada. Mas você abaixou ali a sua consciência um pouquinho, o diabo já começa a te controlar. Né? Isso não é para o cristão. Ah, mas o Senhor Jesus multiplicou, transformou água em vinho. Naquela época, o Senhor Jesus bebia. Tem até um texto que diz, olha, ele é beberrão, ele é comilão. Né? Irmãos, não confunda as coisas. É muito diferente. As pessoas hoje bebem com o copo na mão, elas estão com um troféu na mão. As pessoas com copo, pode reparar, a pessoa fica com o copo, ela muda até o jeito, parece que ela vestiu uma roupa nova. Quando ela está com uma latinha na mão, um copo na mão, ela se sente mais bonita, atraente, né? E a pessoa com o copo na mão, ela é legal. A música mundana fala bem da bebida, não é isso? Não é assim que funciona? Eles têm orgulho da bebida. A bebida só faz mal, irmãos. Tem nada de bom. Ah, mas o vinho, ele tem ação antioxidante. Irmãos, o suco integral de uva também. Se você quer, tem vários outros recursos, né?
não vai cair nesse conto, né, irmãos? Porque hoje nós temos outros recursos. Naquela época, o apóstolo Paulo fala, olha, toma um pouquinho de vinho também, vai fazer bem para o seu estômago. Né? Ele falou isso daí foi para Timóteo? Foi, né? Timóteo estava ruim do estômago. Toma um pouquinho de vinho porque faz bem. Né? Hoje em dia, irmão, tem São Rizal, tem omeprazol, pantoprazol, água com gás, tem Engove para os que bebem, né? Engove não, tem um outro nome lá, Epocler, pro fígado, né? Tem tanto remédio, a desculpa da bebida, irmão, não cola, né? Não é porque faz bem, o médico falou que um copo de vinho, o médico não é cristão, você é cristã, né? Procura as coisas santas, né? Ora a Deus, vai ser muito melhor do que esse copo de vinho aí, né? Evita. Irmãos, o cristão, ele é bombardeado de ataque, irmãos. Quando você diz que é crente, tem um texto, 2 Timóteo, o nosso horário já foi, né? Mas é rapidinho, irmãos. 2 de Timóteo, ó. Quando você diz que você é cristão, automaticamente você levantou a bandeira de Jesus e as pessoas estão te observando e torcendo para você dar uma bola fora. A bola fora do cristão é o esforço que o mundano quer para continuar no mundo, né? Então, a hora que alguém vê você tomando umazinha, vai falar assim, tá vendo? Ó, vou continuar aqui do meu jeito, porque se é para ser cristão assim, então eu prefiro ficar do meu jeito, né? Já te rebaixa a nada, né? O diabo já convence ele de que você não vale nada, porque você falou isso, falou aquilo, fez isso, fez aquilo. E não estou falando só de bebida não, é de qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Eu lembro até hoje. Eu levei um dia eu tinha um Monza 87, foi o meu primeiro carro, né? Irmãos, ele vivia batido, irmão. Eu vivia batendo atrás, eu corria muito, e ele não era muito bom de freio, não. Quando via, eu estava batendo atrás. Eu batia demais aquele carro. Aí eu levei numa oficina, né? E eu falava que eu era crente, né, irmãos? Era crente, né? Aí fiz a funilaria completa nele, deixei ele lindo, né? As rodas novas, a pintura completa, ficou novo, né? Aí um dia eu tô saindo do estacionamento da empresa, um rapaz correndo na calçada da rua, quando eu saí com o carro, ele não atropelou meu carro, irmão? Enfiou o joelho na lateral do meu carro, amassou a lataria do meu carro. Não fui eu que atropelei ele, foi ele que atropelou meu carro, né? Devia estar atrasado o rapaz. Eu não fiquei com raiva dele, nem nada, irmãos. Fui embora. No outro dia do meu trabalho, eu comentei com a colega do trabalho, né? Mas você acredita, você acredita que eu fiquei um tempão com o carro batido? Agora que eu fiz a funilaria, um rapaz veio, atropelou meu carro lá, se acabou no meu carro lá. Depois saiu mancando, amassou. A pessoa me acusou que eu não tinha amor, que crente que eu era, que em vez de eu estar preocupado com o rapaz que machucou o joelho, estava preocupado com o meu carro, né? Irmãos, foi um comentário que eu fiz. Jamais que eu fiquei com raiva dele, que eu desejei o mal dele, mas os irmãos percebem que a pessoa estava procurando uma oportunidade para atacar na minha cara que eu não era crente, né? E se nas mínimas coisas, imagina quando a gente dá motivo, né, irmãos? A gente não pode dar motivo, né? A gente tem que evitar, né, irmãos? E todos nós, a gente tem que evitar, porque o embaraço vem, irmãos. Quando a gente menos espera, irmãos, vem o embaraço, né? E o maligno vai sempre mexer naquilo que nós temos de fraqueza, irmãos. Então é na fraqueza que você tem. Porque é ali que você vai ficar triste. Quando você cai num negócio que você está tentando vencer, te desanima, você fica envergonhado, o diabo vem te acusar, vem falar no seu ouvido bobagem, né? Lembra sempre que o Senhor Jesus é cheio de misericórdia, né? Levanta a cabeça, se arrependa e continua na batalha, né, irmãos? Então aqui, 2 Timóteo, irmãos, no capítulo 2, verso 14, para concluir aqui. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então aqui ele está orientando o Timóteo, que era um obreiro, né? Um cooperador, vamos dizer assim, né? Um cooperador, e dizendo para ele, olha, seja um bom conhecedor da palavra, que maneja bem a palavra, evita falatórios, conversas profanas, não entre em discussões, em debates, em confusão. Por quê? Para pregar o evangelho, começou a gritaria, a falar alto, virou um debate carnal, não é espiritual. Sai disso aí, não entra nessa não, né? É o que ele está dizendo aqui. Verso 18, os quais, eu vou ler o 17, acho que eu pulei o 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu
e Fileto. Então ele deu um exemplo aqui, provavelmente era um caso conhecido, né? Então ele deu um exemplo para Timóteo de um caso conhecido. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Olha que interessante, irmãos. O que é o selo? É uma marca, não é? O fundamento de Deus fica firme. Então ele está falando de um fundamento. E o fundamento tem uma marca. Que marca que é essa? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Irmãos, isso é uma realidade, irmãos. Ninguém pode vir manifestar e pregar de Jesus se é uma pessoa que está vivendo em iniquidade. Né, irmãos? Então, como que você vai falar de Jesus, do amor, do perdão, da salvação, se a pessoa vive com palavra torpe na boca, fazendo tudo aquilo que a gente leu lá em Efésios, né? Entendeu, irmãos? Então, a primeira coisa, antes de eu falar de Jesus, eu vou pôr minha vida em ordem. Irmãos, por que as pessoas têm grandes lutas? Estou falando dos crentes, tá? Por que os crentes vivem amaldiçoados, com problemas sérios dentro de casa, na família? Muitas vezes acontece isso. Por quê? Primeiro, não conhecem a verdade, muitas vezes, né? Adoram aquilo que não são deuses, né? Compram uma briga com o inferno, falam do nome de Jesus, que é o Deus verdadeiro e a vida eterna, mas ao mesmo tempo estão adorando os demônios, fazendo culto dos anjos, não é? Vivendo em pecado, em impureza, em idolatria, em imundície, em todo tipo de coisa, e falando do nome de Jesus. Então está andando de braço dado com o maligno e falando de Jesus. E Jesus Cristo é o inimigo, né, das trevas. O Senhor Jesus Cristo é a luz. Então imagina só, é como você andar numa gangue do PCC falando bem da rota, né? É uma figura aqui que eu dei, né? Você vai ser morto, né? É o que acontece, né? Vai ficar do lado da polícia, né? Dentro de uma facção criminosa, vão te matar, né? Vão botar você no micro-ondas lá que eles fazem, né? Então, no mundo espiritual é mais ou menos assim. Então as pessoas vão para as igrejas e ficam lá naquele candomblé cristão, rodando na igreja, né? Aquilo não é de Cristo. Fica aquele roda-roda, aquela manifestação de anjo, não é? Não se fala do evangelho, não se fala da verdade, não se santifica a igreja, só se fala em dinheiro, só se fala em batalhas espirituais, não prepara o cristão para uma vida de santidade. O cristão sai da igreja, não discerne o bem do mal, continua em tudo aquilo que a gente leu aqui e está proferindo o nome de Jesus, não é? Isso daí, irmão, vai trazer grande prejuízo, né? E aí ele diz, né, verso 20, ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos, né? Então, irmãos, a palavra nos ensina, né, a sermos purificados, né, irmãos? Falar de Jesus, quer falar de Jesus? Glória a Deus. É muito bom falar da vida eterna. É muito bom compartilhar da salvação, do que você recebeu de graça, né? A palavra fala que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Glória a Jesus, né? Boa coisa é pregar o evangelho, né? Mas antes disso tem que se santificar. Tem que conhecer, tem que aprender, e Jesus Cristo vai abençoar, sem dúvida, esse seu bom desejo. E, irmãos, nem todos têm o dom para pregar, mas todos nós recebemos o dom de sermos filhos de Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, não é? Fiéis. No meio de uma geração corrompida e perversa, nós brilhamos como astros nesse mundo. É o que a palavra nos diz. E ela afirma, né? Isso é uma verdade, irmãos. Então a palavra do Evangelho purifica cada um de nós, o Espírito Santo nos ensina. E hoje nós aprendemos mais um pouco, né, irmãos? Amém? Em nome de Jesus.